Arro pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Só estou conseguindo tempo para gravar agora, né? Esses últimos 2, 3 dias foram bem intensos, mas estamos aí num fim de semana, né? Então dá para aproveitar muito essa energia ainda. E eu diria que é um fim de semana de cura, um fim de semana muito interessante para trabalharmos a cura. Vamos lá, a gente já passou aí pela Lua em Ares, para mim ela foi bem intensa ontem, né? Aliás, fica a dica. Se você sabe a sua Lua, sabe que a Lua representa o emocional e governa uma série de questões dentro do nosso corpo, né? E quando a Lua faz quadratura, a Lua em trânsito faz quadratura, oposição, ou mesmo até a conjunção com a sua Lua, pode ser um momento complicado, podem vir coisas à tona. Foi o que aconteceu comigo ontem, né? Então, assim, isso afetou, dentro da astrologia médica, afetou aí a questão da lua em Ares, afetou minha cabeça, e a minha lua é câncer, me afetou o estômago, e aí eu tive um mal-estar danado aí por conta dessa quadratura. Então, esses seriam momentos, por isso que é interessante ficar de olho, né? Eu sabia que eu estava sentindo aquilo bem naquele momento da quadratura da Lua, e eu sabia que depois de umas 3 horinhas aí ia começar a passar. Né? E não deu outra, fica chegando à noite, eu apliquei também meus cristais, fiz aí meus olhos, tudo, e quando chegou a noite eu estava tranquilo, já consegui comer bem, enfim, e aí passou esse aspecto. E olha só, sem precisar tomar nenhum remédio, nem nada. Então, por que é interessante conhecer esses ciclos astrológicos? Porque você sabe o que está acontecendo. Aliás, a cliente que eu atendi hoje, isso ficou muito claro para ela, né? Porque ela está passando aí por um momento de casa 8, casa 12, e esses, para quem conhece um pouco de astrologia, sabe que casa 8 e casa 12 são muito intensas. E eu falei, bom, isso aqui tem uma data para terminar, né? Tá aqui a progressão lunar, o trânsito mostrando que em determinado período já começa a mudar completamente a energia. E só de saber disso parece que dá um alívio danado. Então, olha como a astrologia é legal, olha como a gente vai entender sobre isso no curso de astrologia. Quero saber quem é que vai entrar no curso nessa jornada comigo que tá para sair. Então vamos lá, nesse sábado, dia de Saturno, temos aí uma lua em touro. A lua fez ontem em Ares aquela quadratura com Plutão, né, para finalizar aí a sua passagem por Ares. Isso por si pode ter trazido coisas à tona, né? E essas questões do inconsciente que vieram à tona, principalmente relativas à raiva, né, que a gente vai falar sobre essa energia de Ares agora, vem para ser trabalhada nesse momento. Então a Lua entrou em touro por volta das 9h30 da manhã, então é uma mudança de energia muito grande. A Lua em Ares é uma lua de fogo, é uma lua mais ativa, raivosa, né? Tem aquela questão da energia da agressividade de Ares. Quando a lua chega em touro, ela se exalta, é totalmente o contrário, é uma lua de calma, calmaria, tranquilidade. Né? A gente sai de uma energia regida por Marte, que é Ares, para uma energia regida por Vênus, né? Que é o signo de touro. Então teremos aí um fim de semana de lua em touro, porém, né, se fosse só pelo signo estaria tudo tranquilo. Mas a gente sabe que tem outros aspectos que a gente tem que considerar no mapa astral. Já fica a dica também, ninguém é somente o signo. E uma outra dica, né, eu atendi gente essa semana também que achava a vida inteira que era de um signo, quando faz o mapa, descobre que não, que é de outro signo. Porque o mapa que traz o detalhe, o mapa que traz a precisão. Então, a gente tem que olhar tudo. Se fosse só pela lua em touro, eu diria que seria um fim de semana muito tranquilo, né, de contato com a natureza, paz, descanso. Mas temos alguns aspectos aí que nos convidam, né, a uma ação, a um trabalho principalmente terapêutico de cura. Bom, a Lua hoje só vai fazer um aspecto mais forte, né, que é o sextil com Júpiter. Na verdade já fez, eu estou gravando aqui no meio do mato, 15 horas, e ela fez esse aspecto exato 13h30. Então ele ainda está valendo, né? Um sextil com Júpiter é um aspecto muito interessante para trabalhar a nossa fé, a nossa esperança. E aí entra aquilo que eu falei. Se você está passando por um período turbulento, por um período de dificuldade, de desafio, saiba que sempre vai passar. Né? Tem até no meu site, lá no meu blog, um post que eu fiz, né, com o conto Sufi, e esse foi o post mais compartilhado disparadamente, né? Esse e o das 7 leis universais, né, as 7 leis herméticas, porque o pessoal se identifica muito, né? Saber que realmente, se você está num momento de dificuldade, de desafio, você saber que isso vai passar, porque isso é um ciclo, né? Isso traz um conforto, isso traz uma fé, isso traz uma esperança. Esse eu diria que é a entrada, né, o input de Júpiter para a Lua nesse momento, no dia de hoje. Mas quais são os aspectos mais fortes aí que a gente tem, né, nesse dia de hoje? É o Marte fazendo a quadratura exata com Urano, nos 13 graus. Então, 13 graus de touro, 13 graus, né, de leão. E lembrando que
Na verdade, esse Marte ele só está apertando, ele está estreitando uma batalha, vamos dizer assim, um conflito que já existe o ano inteiro entre Urano e Saturno. Então, nesses últimos dias, a gente falou, né, que o Marte fez uma oposição exata a Saturno, enquanto ele já estava na quadratura com Urano, e agora ele faz a quadratura exata com Urano, enquanto continua, né, também com a oposição a Saturno. Então temos aí o que é chamado de T-square, ou grande quadratura, que é um aspecto de tensão, um aspecto dinâmico. Lembrando, né, a tendência das pessoas verem esses aspectos vermelhos é associar logo com dificuldade, com, né, não ser legal, né, algo não bom. Mas se a gente olhar para um outro ângulo, se a gente olhar no sentido de querer evoluir, o aspecto vermelho, né, o T-square, ele é um convite à ação. Ele é um convite a gente tomar atitudes para poder seguir o nosso caminho de evolução. Bom, essa quadratura de Marte com Urano é uma quadratura extremamente, vamos dizer assim, tensa, vamos dizer assim, né? Porque o Marte, ele é o guerreiro, o Marte ele é impulsivo, o Marte ele é a agressividade, a raiva, e Urano é aquele que é instável, né? Urano é aquele que traz surpresas, é aquele que eletriza, né? Ele traz uma eletricidade, ele traz o raio fulminante. Então imagina que ambos estão num conflito agora, né? Falando exatamente um encarando o outro ali de uma forma meio torta, né? Que é a quadratura. E nesse momento, né? Eu diria que pela astrologia mais, vamos dizer assim, de previsões, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções, com a raiva, exaltações e inclusive acidentes, né? Então acidentes é uma marca de Marte com Urano, né, em conflito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado e a Lua em Touro de repente dá uma contrabalanceada, né, faz com que a gente fique um pouco mais tranquilos e estáveis para não cair nessa. Mas já fica a dica, né? Trabalhe o seu equilíbrio emocional, cuidado com velocidade no carro, cuidado com ao mexer com fogo, mexer com utensílios domésticos como facas, né, coisas cortantes que tem a ver com Marte. E uma quadratura com Urano poderia trazer uma surpresa desagradável, né? Ou seja, um pequeno acidente ou um acidente com relação a esses itens. E, inclusive, né, trazendo mais um pouco da tônica da questão de cura, a gente tem esse Marte também fazendo um trígono com o Quirón. Quirón que está em Áries, olha só. Então a gente está falando da energia da raiva, da energia da agressividade. Quirón está em Áries para trabalhar curas com relação a isso. E a gente sabe que a humanidade tem muitas e muitas feridas por conta dessa agressividade. Quantas e quantas guerras, quantas violências, né? Quanta violência é praticada hoje gratuitamente, né? Entre seres humanos, né? Um para com o outro, e principalmente também a gente vê do ser humano contra a natureza, né? Os animais, as plantas, as pedras, enfim, todo o ambiente natural. Essa agressividade que vem de algum lugar, né? Então quando a gente fala do princípio de Marte, o princípio de Marte ele é extremamente necessário, ele é parte, né, desse nosso plano, ele fala assim sobre a agressividade, só que a agressividade ela pode ser direcionada, canalizada, essa força de Marte ela pode sim ser canalizada. Vamos dar um exemplo, né? Uma semente, quando ela está embaixo da terra germinando, ela está lá, soterrada, embaixo da terra, começando a germinar. Ela precisa do princípio de Marte, que é aquela força, aquela parte pontuda dela, né, para poder ir perfurando a terra e vir em direção à luz e crescer. Então, olha só, o Marte está relacionado com o nascimento. Se não tivesse essa energia de Marte, né, as coisas não iniciavam, não nasciam. Né? Então a energia de Marte ela é extremamente poderosa, necessária, porém, né, como a nossa sociedade tem aí alguns desafios fortes aí para se trabalhar, a energia de Marte ela está sendo extremamente deturpada, com guerras, com violência, com um matando o outro, um batendo no outro, e nas mais diversas áreas, né? Então eu estava lendo até um livro, né, do Roger Dalk, que ele fala da agressão como caminho, como tem histórico aí, né, em todo o mundo, de agressão dos pais para com os filhos. Né, filhos que batem, espancam, enfim, e acham que dessa forma estão educando os filhos. Só que não, né? Isso é uma coisa comprovada no teste, na pesquisa que foi feita lá. Uma criança que apanha muito, que é espancada pelos pais, quase que 100% de chance dela virar também uma espancadora. Ou seja, isso na verdade só vai perpetuando uma violência. Bom, temos aí, Marte é regente de Escorpião e Urano se exalta em Escorpião. E ambos estão em contato, em quadratura. Então a gente tem um momento bem escorpiânico. E Escorpião é um signo de morte, renascimento e de cura. O que eu diria que a gente pode trabalhar hoje? Existem muitas pessoas que têm diversas doenças, diversas questões emocionais fortes,
diversas coisas que atraem na vida por ter uma raiva reprimida, né? Isso no mapa a gente vê claramente, a gente de uma forma muito fácil, pelo aspecto de Marte, né? Então, por exemplo, se você tem um Marte na casa 12, pode ter muita raiva aí inconsciente, né? E essa raiva, se ela não é expressada, se ela não é canalizada, ela acaba atraindo, por exemplo, se você não trabalha o seu Marte, você atrai o Marte, né, de uma forma negativa do externo, né? Então, você pode atrair alguém violento, você pode atrair situações, como eu falei, de acidentes, de desafios, né, coisas complicadas, porque você não está olhando para o seu Marte interior. E também, se você não trabalha o seu Marte interior, ele próprio pode te consumir através de doenças, e a gente sabe que as doenças de inflamação, né, as famosas ites, são doenças relacionadas a Marte. Então, o Marte na casa 12 é só um dos indícios, né? A gente pode olhar, por exemplo, um Marte pressionado por Saturno, né? Um Marte na casa 8, um Marte em exílio. Enfim, a gente pode ter que explorar realmente o que o mapa mostra, né, sobre essa posição de Marte, e inclusive também sobre o histórico da pessoa, né? Porque a própria pessoa, geralmente, ela lembra de episódios onde ela apanhava dos pais, onde ela sofreu, né, por um bullying e guardou raiva, onde ela passou por um grande trauma, por uma traição, enfim, e essa raiva fica aí guardada. Bom, o que eu queria trazer, né, sobre isso? Essa energia de Marte fala sobre agressividade e sexualidade, né? São dois temas bem tabus, dois temas bem complicados hoje na nossa sociedade e que precisam ser harmonizados. E esse é um fim de semana interessante para isso. Amanhã vai chegar novo áudio aqui para vocês, né? Então eu vou falar mais, porque amanhã temos mais aspectos aí entrando na jogada. Lembrando que a gente tem aí um Sol em Câncer falando sobre família, sobre passado, iluminando essas questões. E nesse momento temos aí esse aspecto com Quirón, né, com Saturno, com Urano, enfim, pedindo essa libertação, essa cura. O que eu queria trazer, né, primeiramente eu quero dar uma dica, né? A raiva ela precisa ser direcionada. Então, você saber direcionar essa raiva é algo muito bom. Primeiramente o que eu indicaria, né, é você fazer exercício físico, você usar os seus músculos. Por quê? Porque músculos é uma área regida pelo Marte, né, no nosso corpo. Músculos tem a ver com Marte. Então, se você pratica exercícios, você está, de certa forma, canalizando, direcionando aquela energia de Marte, né? Se você faz uma luta, diria que mais ainda, né? Se você tem ali um saco de pancada, mais ainda, né? Mas o importante é você gastar energia, você usar os seus músculos para estar direcionando, para estar canalizando aquela energia. Porque senão, aquela coisa... Vou dar um exemplo, né, de psicossomática de raiva. A espinha, a acne, né, que muitos adolescentes estouram espinha demais, né? A pessoa começa a ficar com aquela cara toda cheia de espinha. É raiva reprimida. Então, assim, adolescentes no geral já têm nessa energia da raiva porque está passando por hormônios, está passando por uma grande mudança aí, e de repente, né, começa a aparecer aquelas espinhas que são erupções, né, marcianas, mostrando aí uma raiva, né, interior, uma raiva ali contida. Então, fazer exercício é extremamente benéfico. Existem exercícios da bioenergética que podem ser interessantes. O ideal seria ser feito com um direcionamento, né, numa terapia, num trabalho de autoconhecimento, mas é uma coisa que pode ajudar, inclusive, a aliviar momentos de raiva, né? Como você pegar uma toalha e começar a torcer aquela toalha. Porque muitas pessoas explodem, né, e a gente vê aí que elas até se machucam porque socam porta, socam parede, né, quebram coisas. E por quê? Porque essa raiva explodiu. Ela tem que ser expressa de alguma forma. E se você tiver consciência, você pode simplesmente pegar uma toalha e começar a torcer essa toalha para poder fazer com que essa raiva tenha vazão. Eu, como tenho Marte em Escorpião, sei bem o que é isso, né? Eu acredito que muitas pessoas que me ouvem aqui também sabem que quando ferve o sangue, quando vem aquela raiva, às vezes a coisa fica incontrolada, né? E você precisa, é como se você não colocar para fora aquela raiva, é como se ela te explodisse por dentro, né? Ela te consumisse, né, como se a sua cabeça fosse explodir. Aliás, cabeça é regida por Áries e Marte. Então a gente sabe que existem momentos que a gente precisa, né? Se você não trabalha no dia a dia, né, para trabalhar essa cura, essa raiva, o que acontece? Você vai acumulando, acumulando, acumulando. E quando acumula muito e tem que sair aquele negócio, não tem como. Então torcer uma toalha, né, ter um saco de pancada, bater na cama, né, espernear na cama, são coisas que podem ajudar aí a você estar direcionando, estar limpando essa energia. Mas eu gosto muito também de óleos e cristais, como vocês bem sabem, né? São elementos naturais que estão sempre aí com a gente, né? Que nos ajudam realmente a trabalhar a cura, a trabalhar o nosso autoconhecimento. Em termos de cristais, olha como é intuitiva a coisa, né? Hoje eu olhei para uma calcita azul
e eu falei, é essa pedra que vai ficar comigo. Aí eu peguei a calcita azul e ela me chamou e eu quis ficar com ela. Mas duas pedras que também são interessantes para essa energia do dia de hoje, eu diria que são a Larimar, né, e a água marinha. Bom, Larimar, água marinha, calcita azul, todas as pedras do espectro azul trabalham a questão da calma, do equilíbrio, né, da harmonia, para você poder realmente resolver as coisas na paz de touro, por exemplo, né, para você poder ter calma e equilíbrio. Então são pedras que podem ajudar. Né? Aliás, como que a gente trabalha a raiva também? Transmutando ela, entendendo ela, compreendendo. Né? E a gente verifica isso. Isso é, galera, eu já fiz muito atendimento, continuo fazendo, fora os estudos e, enfim, toda a experiência de vida que eu tenho. E é unânime. Né? Pessoas de sucesso, pessoas que estão vivendo o seu caminho, estão vivendo a sua missão, geralmente passaram por grandes dores e essas dores hoje são como se fossem um alicerce. São como se fossem a fundação do sucesso dela. Né? Então a gente pode até trazer dentro da astrologia, lembrando que Saturno está na jogada ainda, né? Saturno está numa oposição a Marte e quadratura a Urano. Saturno ele fala sobre estrutura, fundamentos. Então para você subir um prédio, né, um prédio lá de 20 andares, você não pode subir um prédio de 20 andares se você não tiver uma base, uma estrutura, uma fundação muito forte para suportar aquele prédio. Então a gente percebe que pessoas que hoje estão felizes, vivendo a sua missão com sucesso, ou seja, estão aí, né, bem perante a gente, olhando, né, conforme a sociedade, a gente vê que sim, elas passaram por muitas dores, muitos desafios, mas ultrapassaram esses desafios. Como ultrapassar esses desafios? Justamente, como a gente sempre fala aqui, olhando para trás, ressignificando, tirando aprendizados. Né? Por pior que tenha sido a situação, às vezes, né, quanto pior, mais aprendizado, mais força ela pode trazer. Então eu diria que essas situações complicadas aí, que geralmente vêm da infância, né, elas funcionam como se fossem estruturas, como se fossem fundamentos para que você possa erguer o seu prédio de 20, 30, 40, 50 andares. Porque quanto mais alto o prédio, né, mais ele vai ter que ter uma estrutura forte. Existe uma frase também que, se eu não me engano, é atribuída a Jung, né, mas às vezes eles colocam como outro autor, mas que ele diz o seguinte, né, por exemplo, agora eu estou olhando uma árvore bem alta, né, tá, que eu estou no meio da floresta aqui, uma árvore nativa que vai bem alto, assim, aqui tem eucaliptos também que vão muito alto, e vou colocar como Jung, né, não sei exatamente se é ele que dizia, mas existem muitas referências a ele, que dizia o seguinte: qualquer árvore que queira alcançar os céus, né, que seja tão alta que queira alcançar os céus, tem que ter raízes tão profundas que também alcancem os infernos. O que ele quer dizer com essa frase? Né? Que quanto mais a árvore quer subir, quanto mais a árvore quer chegar próximo, né, do céu, da divindade, do paraíso, enfim, como você queira chamar, né, quanto mais alto ela for, mais fundo ela tem que ir, porque a raiz dela tem que suportar. Né? Então você imagina uma árvore muito alta, sem uma raiz forte, bateu o primeiro vento, ela cai. Né? Ela não consegue suportar. E aí, quando a gente fala de ir para baixo da terra, a gente fala para ir simbolicamente para a escuridão, né? Para o frio, para o aperto, para a pressão, porque a terra vai representando isso. Né? Enquanto você está no topo da árvore, você está na luz. Enquanto você está na raiz, né? Embaixo da terra, você está ali na escuridão. Mas todos são importantes, todos são bons. Não dá para dizer que a escuridão em si é ruim. Né, porque, novamente, se a árvore não tivesse a raiz lá no fundo da terra, bem forte, bem intenso lá embaixo, ela não poderia suportar a altura dela. Então, né, eu sempre falo aqui também, isso é um tema da espiritualidade, né? A espiritualidade, a lei divina, não envia para a gente situações que a gente não possa ultrapassar. Porque seria como se fosse algo muito injusto, né? Imagina te dar um peso, né, que você não consegue, né, carregar. É simplesmente saber, garantir que você vai tombar ali e não vai conseguir levantar. Então a espiritualidade, ela sempre manda aquilo que a gente consegue suportar. Né? E talvez a gente não saiba disso. Talvez a gente não saiba disso. Talvez a gente esteja ali segurando aquele peso, não queira, né, aguentar aquele esforço e acha que não dá. Né? Mas o que eu diria assim, né, quanto mais desafiador é o nosso desafio, o problema, enfim, é saber que a gente tem essa força para superar. Muitas vezes a gente tem que ir para o fundo da Terra, para a Terra de Urano não, de Plutão, desculpa, Urano já está no céu, mas é para a Terra de Plutão, né, que eu sempre falo que no mapa astral ele concentra, ele guarda muita força. A gente tem que ir ali para Plutão para poder receber essas energias, reconhecer essa força, esse poder que a gente tem
dentro da gente. Bom, pedrinhas, como eu falei, né, você pode usar uma água marinha, uma larimar ou mesmo uma calcita azul, né, para trabalhar essa questão da calma, para olhar as situações com calma, para também não explodir, né, e para de repente fazer como eu falei, né, saber direcionar, conseguir canalizar essa energia de raiva, analisar isso, ver de onde vem. Em termos de óleos, eu separei dois aqui, né, um deles inclusive é muito associado a Plutão, que é o óleo de cipreste, né? Ele vai falar muito sobre essa questão de reconhecer a força interior, né? Ele fala muito sobre essa questão de calma também, de trabalhar as raivas, e a Salves Clareia, né? Então são dois óleos que trabalham aí essa questão, principalmente da raiva, para ser transmutada. Muita atenção, sempre eu falo aqui, se você quer utilizar algum óleo, pesquise sobre ele, né? Você pode dar uma boa pesquisa no Google e vai aparecer os sites, né, onde você compra, e sempre eles vão mostrar lá, no geral, né, a contraindicação. Então, em termos de óleo essencial, você tem que sempre ficar atenta ou atento aí para possíveis contraindicação do óleo, né? Os cristais não, os cristais são vibracionais, eles são muito mais tranquilos nesse sentido, mas os óleos essenciais eles trazem realmente nessa coisa mais química, né, que vão afetar o nosso corpo, e aí pode ter alguma contraindicação sim. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Passei dos 21 minutos. Bom, é como eu falei, né? Quando eu abro aqui o microfone, né? Quando eu abro o celular para falar e vai me vindo as coisas para falar, eu vou falando. E eu não quero mais ter esse limite de 15 minutos, né? Para poder garantir ali. Eu acho que no podcast, inclusive, quem quiser ouvir em 2x e 1x e meio pode até ouvir também, né? Se você estiver lá no podcast, você pode fazer assim como eu faço, eu boto no 2x. Se a pessoa fala devagar, eu ponho em 3x e vou ouvindo, né? Para absorver o conteúdo. Então, fica a dica aí, né? Se você está no WhatsApp, já vem aqui para o podcast, coloca o seguir, né? Para você poder receber todas as notificações, né, de novos episódios. E também, se você está ouvindo aqui só no podcast, vá lá para o Telegram, né, o canal do Telegram, porque no Telegram eu sempre mando o mapa, né, o mapa que eu estou compartilhando. Não vou dizer que eu sempre mando, que às vezes eu esqueço, mas, por exemplo, desse áudio eu estou mandando, vou mandar para vocês o mapa daquilo que eu conversei. E também siga lá no Instagram, @astrologiatantra, que sempre eu estou postando coisa bacana ali nos stories, no feed, para a gente poder trocar uma ideia. E lá é o melhor lugar para a gente poder trocar uma ideia, falar lá no direct, e você inclusive colocar suas sugestões, dúvidas e assim por diante. Vou continuar minha trilha aqui com o Duque. Muita gratidão. Namastê, Harion.